Boa tarde a todos, a paz do Senhor Jesus. Quero saudar aos novos vereadores, nossos colegas pastores, pastoras, a secretária Jaira, e quero dizer que estou muito feliz de estar aqui esta tarde e estar tratando de um tema tão relevante para os nossos dias e de suma importância. Eu que ontem, fiz 19 anos de casado. Falar nisso, cadê minha princesa que Deus me deu de presente? Fica em pé aí, minha filha. Esse presente que Deus me deu há 19 anos, E minhas filhas estão ali, a Lívia e a Samara. Fica em pé aí, Samarinha. Lívia. Pronto, aí o presente de Deus. E ontem nós começamos nossa lua de mel, 19 anos de casadinho só, agora nós estamos começando, E graças a Deus, Deus tem nos dado uma família fortalecida, Porque temos pautado as nossas vidas dentro dos princípios de Deus. Queridos, eu gostaria de ler aqui 2 versículos, porque já que o tema, inclui a igreja, o papel da igreja junto às famílias, e eu queria ler assim 2 versículos somente para embasar, porque algumas pessoas dizem assim: não, mas a Bíblia, algumas pessoas podem dizer, a Bíblia é ultrapassada, ou não, a Bíblia nem é velha nem é atual, a Bíblia é simplesmente eterna, é a palavra de Deus. E quando nós firmamos a nossa vida dentro daquilo que Deus quer, não tem como as coisas darem errado. E eu vou ler 2 versículos que estão lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 27 e 28, que diz assim: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou, e Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. E no versículo 24 do capítulo 2 de Gênesis diz assim: portanto deixará o homem a seu pai e a sua mãe, apegar-se à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Então, queridos, este foi o primeiro projeto de Deus, foi a família. Porque tudo que Deus fez antes foi preparando a terra para que o casal se estabelecesse na terra e dali gerassem muitos e muitos filhos, multiplicassem. Então foi o projeto primeiro de Deus, foi a família. E Deus, ao longo da história, Ele foi sempre dando sinal que a família é de suma importância. Primeiro foi Adão e Eva, que Ele criou a família. Depois nós podemos ver que mais à frente, quando o mundo é destruído pelo dilúvio, e Deus salva Noé e a sua família também, para que dê prosseguimento ao seu projeto de encher a terra. Mais à frente vem Abraão, que é um dos patriarcas, e Deus disse que através de Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. E quando Deus decide enviar Jesus Cristo para esta terra, Ele escolhe o quê? Ele escolhe uma família. Amém? Então, família é o projeto de Deus, queridos. É o projeto de Deus. E é por isso que foi instituído esse tema. Não apague essa ideia, porque essa ideia não é nossa. Essa ideia é de Deus. Só que há algo, queridos, que está havendo na nossa sociedade dos dias de hoje, uma desconstrução da família. Está havendo uma desconstrução da família. Em primeiro lugar, pela mídia. A mídia, aquilo que entra nas nossas casas diariamente, está tentando desconstruir a família. Estão querendo mostrar que é normal uma jovem sair de casa 15 anos, porque é independente, vai morar só, não precisa de pai nem de mãe, se levanta contra o pai, se levanta contra a mãe, e muitos outros exemplos que estão querendo dizer que isso é normal, mas não é normal. O que é normal é que uma família seja fortalecida. Em segundo lugar, estão tentando desconstruir a família pelas leis que estão aí sendo votadas. E hoje eu estou numa casa legislativa, e aproveito a pedir aos nobres vereadores, são representantes da sociedade, são
o reflexo da sociedade, eles são nossos representantes, né? Eles têm que tentar mostrar o pensamento da comunidade, né? Aqui tem vários representantes. E queridos, eu gostaria de fazer um pedido especial, um apelo, para que nos momentos de votar os projetos, aquilo que vai de encontro à família, a gente analisasse com mais calma, com mais paciência, porque, queridos, estão sendo votadas leis, como foi agora em São Paulo, né? Que não há mais dia de pai nem de mãe, agora o dia do cuidador. Eu não quero entrar aqui em pormenores, mas na identidade de todos nós vai ter que mudar também, porque na minha identidade tem filiação pai e filiação mãe, porque a família, Deus criou o homem e a mulher, e os filhos são a família. Então essas leis que tentam desconstruir aquilo que Deus criou, a gente tem que ter muito cuidado. Por quê, queridos? Porque os valores estão sendo invertidos. E quando uma família está sendo desconstruída, e quando uma família entra em crise, a sociedade entra em crise. Porque, como bem disse o vereador Heleno Matos, a família é a célula primeira da sociedade. E se essa célula está doente, é como um câncer, vai contaminar a sociedade. Por que nós estamos vendo aí hoje o crack invadindo as famílias? Dissolução de lares, porque a família não está tendo mais a importância que se deveria ter. E os valores estão invertidos. Aquilo que era errado hoje é certo, o que era certo hoje é errado. E a gente, queridos, tem que atentar muito para isso. E eu quero dizer que nenhum sucesso, como diz o pastor Josué Gonçalves, nenhum sucesso que a gente tiver na nossa vida justifica o fracasso da família. Nenhum sucesso justifica o fracasso da família. E quando Jesus Cristo instituiu a igreja, os discípulos, ele disse algo muito sério. Ele disse que a igreja seria o sal da terra. Nós, discípulos, seríamos o sal da terra. E aí eu quero entrar aqui no mérito da igreja, nessa destruição que está havendo no meio da sociedade. Sal, ele tem algumas características. Quando Jesus disse para os discípulos, a igreja seria um sal da terra, sal tem algumas características. Uma das características do sal é não deixar apodrecer, não deixar arruinar. Eu sei que ainda há muitas regiões do nosso Brasil que os alimentos são conservados com sal. Geralmente pescador, sal do peixe, e onde não tem energia, não tem geladeira, coloca-se sal para conservar aquela carne. E queridos, hoje a igreja tem esse papel de não deixar que a sociedade ela venha se deteriorar completamente. E a igreja hoje tem tido esse papel, embora muitas vezes não tenha sido olhada e observada. Mas nós, queridos, nós temos tido esse papel de tirar o drogado, né? Nós temos sido a extensão do braço de Deus aqui nessa terra, de ir onde está o drogado, de ir onde está aquele lá destruído, de interceder de alguma maneira para que a nossa sociedade tenha mais saúde. Apesar que a igreja hoje não tem sido olhada por esse trabalho social, né? Não tem sido observado o trabalho social e sem nenhum ônus, nem para município, nem para estado, nem para governo federal. O que nós temos feito, a igreja em todos os rincões desse Brasil, a igreja não só evangélica, a igreja católica, que tem suas pastorais, é verdade, ela tem feito um trabalho muito lindo dentro das famílias. E é por isso, queridos, que nós temos esse desejo de trabalhar pelas famílias, porque famílias fortalecidas é uma sociedade fortalecida. Famílias saudáveis, uma sociedade saudável. Por que nossa sociedade está vivendo o caos que está? Porque Deus tem sido colocado de lado de nossas famílias. Os relacionamentos, não se tem mais Deus, jovens tendo filhos cedo, filhos saindo de casa, esposos e esposas se
degladiando, porque está faltando a presença de Deus. E quando nós tivermos esse entendimento de tudo nas nossas vidas, Deus ser o centro, eu tenho plena certeza que nossa sociedade vai ter uma reviravolta nos conceitos dos valores. Amém? Então, eu queria trazer somente essa reflexão, me deram aqui 10 minutos, mas eu gostaria de, antes de entregar, passar novamente ao pastor Valnês, gostaria de ler aqui um poema, que eu creio que muitos aqui já ouviram, é do pastor, aliás, não é dele, mas ele sempre recita esse poema, do pastor Cláudio Duarte. Aqui ele fala sobre o casamento, né? Sobre o casamento. Nós sabemos que foi aí que começou a família, através do homem e da mulher. Então, o poema diz assim, para concluir: existem certas pessoas carentes de entendimento que acham que não foi Deus que criou o casamento. A princípio, lhes parece que não foi conveniente unir dois seres avessos, de fato bem diferentes. Mas nós que somos cristãos e temos boa memória, conhecemos muito bem como surgiu essa história. Adão andava ocupado, trabalhando com capricho, se esforçando o dia inteiro, pensando em nome de bicho. Era tigre, porco, tatu, macaco, alce, leão. Adão andava inspirado e foi mesmo abençoado com tanta imaginação. E é possível que o sujeito também tenha reparado que todo animal macho tinha uma fêmea do lado. E o Senhor, de mais atento, sondando o coração, sentiu que era preciso dar um fim àquela solidão. E disse: Adão, filho querido, não quero te ver tão só. Far-me-ei uma companheira, uma joia de primeira, da costela e não do pó. E pondo Deus em ação aquilo que pretendia, nocauteou nosso Adão, dando início à cirurgia. E Deus cerrou-lhe a costela, pondo carne no lugar. E assim fez a princesa, esperando ele acordar. Quando o varão despertou daquele sono pesado, o corte da cirurgia já tinha cicatrizado. Então Deus trouxe a varoa e entregou a Adão. Ouviu um brado de glória e a seguinte exclamação: ela é a carne da minha carne, ela é osso do meu osso. E Adão foi para a galera e fez aquele alvoroço. A partir daquele dia, o homem bem mais ocupado deixou para trás muito bicho sem ser catalogado. E até hoje rola um papo machista e bem corriqueiro, que o homem é mais importante porque foi feito primeiro. Algumas mulheres se irritam e afirmam de arma em punho que a vida da obra-prima vem sempre após o rascunho. Mas há também homem que fale e até que acredite que Deus fez Adão primeiro para Eva não dar palpite. Mas isso é irrelevante para o sucesso da vida 2. Para ser feliz não importa quem veio antes ou depois, porque Deus fez tudo perfeito e discorde quem quiser. Mas o melhor da mulher é o homem e o melhor do homem é a mulher. Amém? Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. E que as nossas famílias estejam sempre na mão de Deus. Amém? Pastor Valês.